Pronto, gravando. Ok, então voltamos aí. Então vamos falar de exacerbação dos quadros de asma. E aí a gente está certinho, né? Bem num período para falar sobre isso. Os nossos pronto-atendimentos lotados aí de pacientes sibilando. E o Dia Mundial da Asma acontece agora, dia 6 de maio de 2025. E é interessante porque é um evento aí mundial para a gente tentar controlar essa doença que é tão importante para a pediatria, tá? Por que falar de exacerbação de quadro de asma? Tá? Porque é uma das principais causas de procura do serviço de saúde hoje pediátrico, é uma exacerbação de um quadro de broncoespasmo e de um quadro de asma, tá? E sim, esses pacientes podem evoluir para óbito. Com o passar dos anos, isso acontece menos, mas ainda acontece, tá? As exacerbações asmáticas, elas são responsáveis por, além dessa busca das filas de pronto atendimento, por um alto custo direto, tá? Seja pelo gasto com a saúde e também por um custo indireto, que é a ausência desses pais no trabalho. Então, essas crianças têm muitas internações ou têm muitas recorrências e a gente acaba tendo uma falta ao trabalho desses pais. Então, é muito importante o controle dessa doença, tá? E aí tá aí a minha fotinho favorita. Então, gente, asma é uma doença inflamatória crônica, tá? Isso não é de agora. E a exacerbação é quando algum fator levou a essa doença crônica se exacerbar, tá? Então, olhem essa imagem aí para vocês, quem tá, né, aí no seu canto direito, olha, eu brinco que tem meleca, tem constrição muscular, tem parede espessada, então tem um monte de coisa que a gente precisa resolver. E a nossa terapia, né, alvo, ela é para resolver isso, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar aí esse calibre que está tão reduzido da via aérea e voltar para essa via aérea aí maior, onde o ar consegue passar. Eu, na aula de asma, eu faço todo mundo assoviar lá no hospital para a gente entender o que é o barulho da asma, né? Essa diminuição desse calibre da via aérea, o ar passando pelo calibre que está diminuído, fazendo aí o sibilo. E para entender que se a gente fecha demais a boca, ou seja, fecha demais esse calibre da via aérea, esse ar já não passa mais. E aí a gente tem um tórax silencioso, né? Para a gente entender por que é tão ruim, tá? Não vou fazer vocês assoviarem, porque mal vocês estão conversando comigo aí agora, tá bom? Mas tem que lembrar disso. Então eu tenho aí, ó, fechou e esse ar tá ali tentando passar, tá? Outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é de como a gente respira, né? Lembrar que a nossa inspiração é um mecanismo ativo, né, gente? Então, a gente tem uma negativação da pressão e aí uma diferença de pressão entre a pressão atmosférica, né, e a pressão lá dentro do nosso pulmão, e o ar vai entrar, tá? Já na expiração, a gente tem um mecanismo passivo, é um relaxamento da musculatura, e aí o ar sai, né? Então, lembrem-se que se está constrito, esse ar vai ter muita dificuldade de sair. Então, a gente acaba tendo um volume residual aí dentro desse pulmão, e aí a gente tem um paciente aí com um acúmulo de ar, uma PEP aí. E aí esse paciente vai ter uma dificuldade para ventilar e fazer troca gasosa, tá? Qual que é a apresentação clínica em geral que a gente encontra aí mais da asma até? Então, são episódios recorrentes de sibilância, falta de ar, apertando no peito. Às vezes a criança chega falando que está com dor no peito. E aí vocês vão examinar, tá lá sibilando, tá? À noite e pela manhã ao despertar. A gente ainda tem aquelas crianças que vão fazer atividade física, sibilam e tem esses sintomas, tá? E aí, gente, a asma, ela é um resultado da interação genética, da exposição ambiental, né? Aos irritantes e outros fatores vários. A gente sabe que é aleitamento materno, né? E aí, para nossa alegria, vírus sincicial respiratório está relacionado à sibilância lá no 5º ano de vida. Então, a gente já está tendo aí uma repercussão dos nossos pacientes de bronquiolite que mantiveram sibilância, estão lá na asma, lá no 5º ano de vida, tá? Parece que o rinovírus ainda tem essa associação. Mas o sincicial respiratório está lá no GINA 2024, falando aí que ele é responsável por essa aí sibilância no 5º ano de vida, tá? Para nossa alegria, né? Então, uma exacerbação do episódio da asma, né? Então, é um episódio agudo, tá? Que o paciente vai chegar com falta de ar, tosse, aperto no peito, por causa dessa obstrução do fluxo respiratório que vocês já viram lá atrás.
Então, nós temos lá a redução do calibre, secreção dentro dessa via aérea e o paciente não consegue respirar, tá? E ele não consegue expirar, ok? Então, como é que a gente faz? Isso está no GINA e também está na nossa prática diária. A gente tem como primeiro pilar da nossa avaliação dos pacientes com quadro de exacerbação asmática no pronto atendimento, uma avaliação baseada em um score. E aí a gente escolheu para essa avaliação, e aí eu já coloco ele aqui no início da aula, porque a gente vai falar dele daqui para frente o tempo inteiro, tá? Que é o Pediatric Asthma Severity Score, que é o PAS, tá? Então a gente usa o PAS como um instrumento para avaliar a gravidade, aí, o comprometimento desse quadro de asma no paciente, e aí a gente conseguir tratar esse paciente da melhor forma, tá? Depois que a gente começou a usar esse score, gente, ficou tão mais fácil tratar e ficou tão mais ágil, vocês vão ver lá na frente. E aí a gente já chega, o residente olhou, a gente já vira e fala, qual é o passo? Tá? Porque a gente já tá aí com isso muito na cabeça. E aí a gente vai dividir em crise leve, moderada e grave, baseada no score, tá? Quando vocês forem olhar o GINA, vocês vão ver que ele divide em leve, moderada e severa, tá? Então, ele coloca lá em 2 caixinhas. A gente vai colocar aqui em 3, tá bom? Então, baseado no PAS. O PAS, ele é validado para crianças acima de 2 anos de idade. 2024, então, fala para a gente que sim, temos crianças com 2 anos de idade com asma, né? A gente brincava que tinha um limbo aí, agora a gente tem crianças de 2 anos de idade com asma, tá? Nos menores de 2 anos de idade, fica mais difícil falar isso. Já nos 2 anos também é difícil falar, mas assim, fica muito mais difícil, provavelmente a gente está diante de uma bronquiolite, tá? Então, a gente vai usar o PAS aí para crianças maiores de 2 anos de idade. Bem, então aqui, para quem não conhece, conhecer, né? Para quem já conhece aí, matar saudade, então esse é o score, tá? Ele vai levar em conta 5 parâmetros: frequência respiratória, saturação, ausculta pulmonar, sinais de esforço respiratório e dispneia, tá? Então, a frequência respiratória vai ter pontuações diferentes para as idades diferentes, claro, tá? Mas vamos pegar aí um paciente de 4 anos. 4 anos, se ele tiver uma frequência de 36, ele ganha 3 pontos. E aí a gente vai somando isso à saturação. Então, uma saturação, gente, em ar ambiente, tá? Não vale fazer com catéter nasal, ok? Então, saturação em ar ambiente aí, se ela for menor que 85, ele vai ganhar mais 3 pontos, tá? Ausculta pulmonar, sibilos inspiratórios e expiratórios, e ausculta diminuída, 3 pontos. Vejam por quê. Se eu tenho expiratório, vocês já entenderam. Agora, se eu tenho inspiratório e expiratório, olha, tá mais constrito ainda. E se a ausculta ficou diminuída, o assovio lá já não tá passando mais ar, tá? Então, a gente vai pontuar 3 pontos. Então, esse paciente, por exemplo, já estaria 3, 6, 9 pontos, tá? Se ele tem sinal de esforço, claro que se ele tem sibilo inspiratório e expiratório, ele deve ter mais de 3 sinais de esforço respiratório. Então, retração de fúrcula, tiragem subdiafragmática, tiragem intercostal, ele ganharia mais 3 pontos. Então, já pontuamos 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, agora 12. Então, a gente já tem de cara um paciente que tem uma exacerbação grave, baseado no PAS. E aí, a gente vai seguir todo um ritual para tratar esse paciente, baseado nessa classificação. Então, ela está aqui no primeiro lugar, gente, porque até quando a gente falou lá do nosso triângulo da avaliação pediátrica, né, isso ajuda muito. Você bateu o olho no paciente, você contou, você fez o score, pronto, já sei que é uma crise grave e agora eu tenho que caminhar com isso, tá? Então, quando eu classifiquei o paciente, eu tenho que passar para as medidas que eu vou tomar, tá? Oxigênio-terapia é recomendada para quem precisa, tá? Então, para quem precisa na asma? Para os pacientes que têm saturação menor que 92%, tá? Então, a gente vai manter esses pacientes com saturação maior que 92%, e, gente, não precisa saturar 100, não, tá? Se o paciente está saturando 98%, tá ótimo, 97%, é claro, né, que depende do que você colocou. E aí, a gente vai começar com dispositivo de baixo fluxo até chegar numa máscara não reinalante, tá?
Então, para os pacientes menor que 92%, a gente vai, com quadros aí moderados e graves, a gente vai usar oxigenoterapia, que é diferente lá na bronquiolite, né? A saturação na bronquiolite a gente tolera um pouquinho mais baixo, tá? Beta 2 agonista de curta duração. Não existe tratar asma sem ter beta 2. Salbutamol ou fenoterol, tá? Barato, acessível, fácil de usar. Não pode faltar, tá? Então, beta 2 é o pilar do tratamento. A quantidade vai depender do caso que a gente vai olhar aqui, se o paciente tem uma crise leve, moderada ou grave. Quando vocês forem olhar no GINA, ele ainda faz uma recomendação por idade, tá? Mas ele vai falar que nos casos graves mesmo, pacientes aí de 2 a 5 anos, a gente vai usar 10 jatos, tá bom? Inicialmente, como que a gente faz o salbutamol? A gente chama de ataque, né, gente? Então, inicialmente, a gente vai usar a dose recomendada para gravidade do paciente, 20 minutos, 3 vezes, o que vai dar 1 hora. Então, esse é o primeiro ciclo de 1 hora. E aí, vocês vão me ver falando o tempo inteiro na primeira hora. Por quê? Ela é diferente para as diferentes classificações de gravidade, tá? Então, na primeira hora, a gente tem que fazer muitas ações para tirar esse paciente da crise. A dose ótima não é estabelecida, mas a gente vai usar o que é o recomendado, tá? Então, vai variar de acordo com a gravidade, a gente já falou. E se o primeiro ataque não deu certo, eu posso repetir? Posso. Então, eu posso repetir o ataque e aí avaliar se esse paciente respondeu ou não. Não adianta ficar fazendo 5 ataques, 6 ataques, 10. Não adianta, gente. O receptor já foi todo otimizado. Não adianta ficar fazendo salbutamol. Vocês têm que partir para uma outra estratégia, que não seja só o salbutamol, tá? Que a gente vai falar dessas estratégias também, ok? Outra coisa, olha que lindeza essa foto, né? Então, o paciente está com o seu espaçador, a sua máscara adequada na face, tá? Esse paciente está sentado. Aí, olha que lindeza. Tem que fazer direito. Então, às vezes eu chego lá no PS e fico olhando assim, aí vai fazer salbutamol e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e tira. Não adianta, tem que ter paciência. Essa máscara tem uma válvula, essa válvula tem que abrir e fechar, né? Existe uma deposição de salbutamol aí nesse inalador. Então, assim, tem que fazer a técnica direito, porque também senão não vai funcionar, tá? Não adianta também ficar morrendo de pressa. Dá tempo para fazer tudo certinho. Tem que tirar o salbutamol, tem que vou falar chacoalhar porque a palavra não está vindo na minha cabeça, né? Então tem que agitar esse frasco, tá? Tem que checar se tem medicação, gente. Não pode esquecer que não adianta só balançar o frasco, fez barulhinho e achar que tem medicação ali dentro, tá? Então tem que colocar na água e avaliar como é que tá esse salbutamol aí, ok? O salbutamol venoso não tem muitas evidências que suportam seu uso, tá? Alguns pacientes podem até se beneficiar, gente, mas hoje a gente não usa mais, tá? Se for usado, é lá na UTI para casos muito selecionados, ok? Mas a gente vai usar o nosso salbutamol na máscara com o espaçador. Essa é a forma ideal. Ah, Mari, mas eu só tenho micronebulização. Se você só tem micronebulização, faça. Mas lembrar que tem muita perda, tá? Então, idealmente, máscara e espaçador para fazer salbutamol. Ah, mas o meu menino tem 8 anos e já consegue fazer só no bucal. Tá bom, o ideal seria máscara, espaçador. Mas ok, mas sempre tentar usar a máscara e espaçador quando possível, tá? Corticoide sistêmico, gente, não tem briga mais. Corticoide sistêmico a gente vai usar oral, não tem superioridade sobre o venoso, mesmo nas crises graves, tá? São indicados para os pacientes aí com crises moderadas e graves, tá? Então, crise leve não precisa receber corticoide sistêmico, tá? Porque eles vão responder muito bem só com o beta 2. E sempre preferir a via oral, ok? Então, corticoide a gente já sabe. Quais corticoides que a gente vai usar e o que tem de diferente agora, depois de 2024? A gente vai usar prednisolona ou prednisona, tanto faz. A dose é de 1 a 2 miligramas quilo dia. Lembrando que, para os pacientes maiores de 5 anos,
a gente vai usar no máximo 40 miligramas de corticoide, não 60, tá? Então, no máximo 40 miligramas de corticoide, 20 miligramas, desculpa, ficou faltando um Mzinho aí, 20 miligramas para os menores de 2 anos e 30 miligramas entre 2 e 5 anos, tá? Então, tomar cuidado com o corticoide. Corticoide é bom, mas tem muito efeito colateral. A gente precisa dele para as crises moderadas, mas tem muito efeito colateral. Lembrar que o corticoide inalatório é justamente aí uma tentativa da gente reduzir o uso do corticoide oral aí nessas exacerbações, tá? Hidrocortisona, a gente pode usar aí nas crises muito graves, quando o paciente já não tolera mais via oral, você não tem ainda uma sonda, tá? Essa semana a gente teve, na semana retrasada, a gente teve um paciente assim, no Odilon, que não tinha jeito, a gente usou hidro, tá? Deu certo. E a metil também, tá? Vocês podem usar aí nessas doses, tá? Que são as doses preconizadas, ok? E Dexa. Tem no Gino falando que a gente pode usar Dexa também, tá? Mas essas são habitualmente as drogas que a gente usa. Hipatrópio. Hipatrópio é um agente anticolinéstico, ele vai fazer broncodilatação pelo relaxamento da musculatura brônquica, tá? Também ajuda a gente na secreção brônquica. Então, ele está ali associado ao beta-2 agonista. Gente, não adianta fazer só hipatrópio. Então, nós vamos fazer salbutamol e hipatrópio. Para quem? Para os casos moderados na primeira hora. Não adianta ficar repetindo hipatrópio, isso não trouxe benefício para o paciente da asma. Então, na primeira hora, nós vamos usar beta-2 agonista com hipatrópio em casos moderados, tá? Ou graves, ou que não responderam, a gente vai falar mais para frente, ok? Ajuda muito, tá? Então, é importante a gente ter hipatrópio para fazer junto aí com o beta-2 e não fazer sozinho, tá? Ele diminui tempo hospitalar, reduz internação, tá? Então, é importante. E aí, o sulfato de magnésio. A gente vai voltar nele aí, tá? O sulfato de magnésio definitivamente mostrou redução da internação dos pacientes, tá? Para quem, gente? Sulfato de magnésio é para paciente grave, né? É para paciente que não respondeu. Às vezes, a Laurinha, que a gente conversa muito sobre isso lá, nem sei se ela está aí não, mas às vezes o paciente não é grave, mas é um paciente que não responde, né? Então, esse paciente tem indicação de sulfato de magnésio, tá? Se eu for fazer dose única ou 4 horas, nós vamos falar, não tem superioridade, tá? Então, a dose única diminuiu a taxa de admissão hospitalar. Mari, vou fazer na UPA? Vai. Isso é pré-hospitalar, gente. Isso é para fazer. Tá, mas o que eu vou fazer, então, se o paciente tiver um evento adverso? Para momentaneamente a medicação, corrige. Quais são os eventos mais comuns? Hipotensão, que todo mundo tem medo, o que você faz? Corre soro fisiológico, tá? Rubor facial, que a gente pode até tolerar, e alguns pacientes podem ter náusea. Em geral, a gente não vê isso, tá? O tempo de ação é muito rápido do magnésio. O seu rim vai dar um jeito nele. Então, assim, se o paciente fez hipotensão, faz o soro, e aí você pode retornar num tempo mais lento, tá? Mas não tem que ter medo do magnésio, gente. Sulfato de magnésio veio para ficar e a gente precisa usar, ok? Então, nós vamos fazer. Aí, eu roubei isso aqui da internet, porque os meninos adoram mandar uns para os outros aí, é domínio público, é Sobrevivendo nas Horas Vagas, que tem aí um cálculozinho do sulfato de magnésio para infundir em 4 horas. Não quero fazer dose única. Não tem superioridade, tá, gente? Pode fazer em 4, pode fazer dose única. Não tem superioridade, ok? Eu faço em dose única. Tem gente que gosta de fazer em 4 horas. Fala. Desculpa te interromper, mas é porque o pessoal está com muita dificuldade para ver os seus slides. Tem muita conversa no chat que ninguém está conseguindo visualizar. Você poderia reiniciar a apresentação, por favor? Nossa senhora, lá do começo? Não reiniciar, só colocar o slide de novo, tipo assim, tirar e colocar sulfato de magnésio de novo. Tá, peraí. Isso, porque não está aparecendo para algumas pessoas. Peraí que eu vou voltar, ver se vai dar certinho. Peraí. Vou parar e vou voltar. Ô, gente, só lembrando que se vocês levantarem a mão, eu não vejo, tá? Então, vou voltar aqui, vou colocar de novo, vocês me falam se está dando certo.
Foi, gente? Foi, Mari. Para mim, deu. Agora tá Deu? sendo visualizado. Obrigada, viu? Foi. Nada, Agora ó. sim. Foi? Então tá. Foi. Então eu vou voltar no sulfato de magnésio, beleza? Ok. Então tá. Então, sulfato de magnésio, de novo. Então, sulfato de magnésio, né? A gente estava falando que a gente não pode ter medo dele. Que existe evento adverso? Possível? Sim. Que classicamente é a hipotensão, tá? Mas que a gente faz se o paciente tiver hipotensão? A gente vai parar a infusão, faz soro fisiológico, que o paciente vai recuperar, e aí a gente retorna a infusão de forma mais lenta, tá? Não precisa ter medo do fosfato de magnésio, gente. Ele ajuda a gente. Ele reduz a hospitalização dos pacientes. E ele é uma medicação pré-hospitalar. Então, a gente tem que aprender a usar o sulfato de magnésio, tá? Aí, o que eu estava falando é que eu roubei isso aí, que os meninos adoram mandar nos grupos, tá? Então, o sulfato de magnésio é até da Bruna, isso aí, uma das horizontais lá do hospital e do Gabriel. Fazer em 4 horas ou fazer em menos tempo, né, num período curto, não faz diferença, assim, não teve superioridade de 4 horas sobre dose única, tá, gente? Então, podem fazer a dose única ou podem fazer em 24 horas, ok? Mas lembrando que não tem superioridade, tá? Aí, gente, a gente tem que tomar cuidado o seguinte: para os menores de 5 anos, apesar da gente poder falar que eles têm asma, a eficácia do sulfato de magnésio venoso, ela é uma baixa evidência ainda, tá? No GINA, tem até uma recomendação da gente fazer o sulfato de magnésio inalatório, mas a gente ainda não faz isso, tá? Eu ainda desconheço alguém que tem experiência aí com o sulfato de magnésio inalado, tá? Então, a gente pensa 2 vezes antes de fazer sulfato de magnésio nos menores aí de 5 anos, tá? Claro que às vezes você tem um paciente ali de 4 anos, ou às vezes até 3 anos, que você fala, não, esse menino já exacerbou várias vezes, e aí a gente vai fazer o sulfato de magnésio. Mas aí você tem que ter um pouco mais de cuidado nesse paciente na hora de decidir pelo sulfato de magnésio, tá bom? Aminofilina e teofilina, esquece. Não tem recomendação, a gente não usa em Minas Gerais, tá? Tem baixo perfil de segurança, então a gente não vai fazer, ok? Epinefrina. Epinefrina, gente, eu vou fazer quando eu tenho um quadro de anafilaxia, tá? Então, anafilaxia com angiodema que está sibilando é epinefrina, mas não é para asma. Então, ela não tem uma indicação rotineira no uso dos pacientes com quadro de asma, ok? Então, se eu estou lá com um quadro de anafilaxia, aí sim, tá bom? Mas fora isso, não tem porquê. Então, voltando lá atrás que a gente falou do PAS, e eu falei que a gente ia ir devagarzinho, falando de cada uma agora, das crises, como a gente vai manejar, vamos começar com as crises leves. Então, vamos lá. Joãozinho chegou, ele tem um quadro de asma, tá ali exacerbado, ou ele já tem uma história, né, de broncoespasmo exacerbou, e aí eu fiz o meu cálculo do PAS, e esse PAS veio menor do que 7, crise leve, ok? O que nós vamos fazer? Se o Joãozinho tiver com saturação abaixo de 92, oxigênio primeiro no catéter e avaliar a máscara. Provavelmente o Joãozinho não vai precisar de oxigênio na máscara, ele é uma crise leve, certo? E vamos administrar beta-2 agonista. Menor de 5 anos, 2 a 4 jatos, maior de 5 anos, 4 a 6 jatos, ok? De 20 em 20 minutos. E aí a gente vai individualizar conforme a resposta do paciente ou não. Respondeu? Ótimo. Então vamos lá. Crise leve. Eu só faço na primeira hora o quê? Salbutamol. Olha aí, mais nada. Respondeu? Que bom. Vamos para casa com as orientações de uso de salbutamol, ok? Não respondeu? Nós vamos mudar de lugar. Mas então, uma crise asmática leve, eu espero que ela responda a beta-2, não precise de oxigênio, e vai ser um paciente que nós vamos dar alta para ele logo depois de fazer esse ataque aí do beta-2, tá? Bem, se ele não respondeu, eu posso começar os passos da crise moderada, mas também se o meu paciente ficou com um PAS entre 8 e 11, eu vou tratar ele como uma crise moderada. E aí, o que muda, gente? Muda de novo, olha lá a primeira hora, muda o que eu vou fazer na primeira hora. Então, eu vou fazer para esse paciente beta-2 agonista, ok? Mas notem que meu número de jatos ali deu uma aumentada,
Então, menores de 5 anos, de 4 a 6 jatos, e maiores de 5 anos, de 5 a 10 jatos. E vou associar na primeira hora corticoide sistêmico. Prednisona, prednisolona, fiquem à vontade, ok? Se esse paciente já é o meu leve lá que não respondeu, eu já posso fazer hipatrópio, tá? E aí a gente faz ele junto com o salbutamol. Mas, em geral, na crise moderada, eu vou de beta-2 agonista, corticoide. Beleza. Não respondeu, ou o meu paciente já é uma crise grave. Aí, esse paciente da crise grave, na primeira hora, provavelmente ele já vai estar precisando de oxigênio, né, gente? Então, nós vamos oxigênio para manter saturação acima de 92%, beta-2 agonista, menor de 5 anos, nós vamos fazer 6 jatos, maior de 5 anos, 10 jatos, de 20 em 20 minutos, ok? Vamos fazer corticóide na primeira hora e hipatrópio, tá? Respondeu? Ótimo. Começamos a espaçar beta-2, vamos manter o corticóide, hipatrópio eu já fiz. Não respondeu? A gente precisa pensar em ou um novo ataque, né, que a gente vai fazer, então a gente já vai fazer um novo ataque. Se eu não fiz hipatrópio, eu faço hipatrópio agora. Não respondeu? Eu já preciso pensar no sulfato de magnésio, tá? Então, vocês veem que é bem rápido. Então, aí com mais ou menos 2 horas, aí no máximo 3 horas, eu já estou pensando em sulfato de magnésio para esse paciente, tá? Não adianta ficar repetindo ataque com hipatrópio, tá? Fiz o meu primeiro ataque com hipatrópio, não respondeu, eu vou fazer com beta-2 e aí eu vou começar a pensar nas próximas fases aí, que é, por exemplo, o magnésio, o sulfato de magnésio venoso, tá? Ok, então eu já sei que o paciente chegou, eu classifiquei ele conforme o PAS, e eu já sei como que eu vou tratar. Então, se é leve, só beta-2, se é moderada, eu vou fazer lá o beta-2 corticoide, se é grave, beta-2 corticoide patópio, eu vou fazer tudo, se não me responder, eu vou fazer sulfato de magnésio, se é menor do que 5 anos, eu vou avaliar realmente se eu faço sulfato de magnésio ou não, se é maior de 5 anos, nós vamos fazer com segurança, tá? E aí, eu preciso de algum exame para esse paciente? Bem, raio-x de tórax não deve ser realizado, tá? Não deve ser realizado de rotina, a gente vai fazer raio-x de tórax só quando a gente pensa em uma complicação, então paciente que eu estou pensando que, ok, exacerbou de um quadro de asma, mas tem uma pneumonia junto, então a gente vai fazer porque vai mais confundir vocês do que ajudar, ok? Então a gente vai considerar o raio-x quando tem uma coisa muito inesperada aí com esse paciente, tá? Hemograma e PCR também não tem indicação, gente, tá? Ele não vai trazer benefício aí na minha condução do paciente com asma, tá? Ok, Mari, mas aí eu fiz o raio-x porque eu achei que era diferente, achei que era uma exacerbação asmática com uma pneumonia, e agora eu tenho que fazer BPS porque eu acho que tem pneumonia. Tá. Aí a gente vai fazer porque a gente está pensando que não é só uma asma, eu acho que tem uma complicação bacteriana associada. Ok, fora isso, gente, não, tá? Gasometria arterial, não. Eu vou fazer gasometria arterial nos casos graves, tá? Quando o paciente está lá dentro do CTI. Aí ela vai me ajudar, tá? Então, é um paciente que já não está evoluindo bem, talvez é um paciente que eu já levei para uma VNI, tá? Então, essa gasometria arterial é lá para terapia intensiva, tá? E aí, o peak flow. Bem, se vocês forem ler aí o artigo que eu coloquei para vocês aí no link do Gina, vocês vão ver que, na verdade, o Gina ele vai classificar a crise moderada, lembra lá que eu falei que são 2 bloquinhos, de leve, uma exacerbação leve a moderada e uma severa, tá? E aí ele baseia no pico de fluxo respiratório, que é o peak flow. Idealmente, para eu fazer um peak flow, eu deveria saber qual é o peak flow do meu paciente antes de fazer na sala de emergência ali. Mas ele pode me ajudar, principalmente para eu avaliar a resposta. Às vezes eu vejo assim, o colega fez o beta-2 e um outro colega foi avaliar. E aí a gente fica na dúvida se respondeu, não respondeu, respondeu bem, não respondeu. E talvez o peak flow seja uma boa forma da gente utilizar para avaliar essa resposta ao beta-2. Problema, nós não temos peak flow disponível para todo mundo, né? Então fica difícil de fazer esse cuidado da asma usando o peak flow,
tá? Outra coisa, eu só consigo usar PicFlow para criança maior de 6 anos. Então, nós vamos usar para esses pacientes quando a gente tiver disponível. Se vocês usarem o PAS, a gente acaba não usando o PicFlow, tá? E aqui, então, só para a gente lembrar um pouquinho, a gente usa esse fluxograma, gente, é um fluxograma bom de ter aí na vida, tá? É o fluxograma que está no protocolo da Prefeitura de exacerbação asmática na infância. Tá aí a nossa classificação, tá? Fizemos lá nosso triângulo, avaliamos a cor, o estado do paciente, fizemos o ABC, determinamos, né, o score de gravidade, o PAS, e aí eu vou classificar entre leve, moderada e tratar. Leve, oxigênio, salbutamol. Moderada, salbutamol, oxigênio, PRED. E a grave, oxigênio, salbutamol, PRED e hipatrópio, tá? Na primeira hora. E aí a gente vai reavaliar o paciente. A arte de dar certo a asma é reavaliar. Então, a gente reavalia esse paciente até que ele esteja bom para alta, tá? Outra coisa que eu vejo muito, que a gente sempre conversa, é sobre como espaçar beta-2. Tá, gente? Não tem uma matemática específica de como espaçar o beta-2. Então, assim, se o paciente respondeu numa crise leve, alta com o beta-2 de uso habitual, tá? Então, ele vai embora ali com 4 em 4 horas de salbutamol. Se o paciente está numa crise moderada e respondeu, eu já posso espaçar para 4 horas? Posso, tá? Se ele respondeu, eu posso passar para 4 horas e ir reavaliando ele para ver se ele dá conta, tá? E mesma coisa quando, por exemplo, é uma crise moderada, ele não daria conta de se passar para 4 em 4 horas, ele está com 1 em 1 hora, mas aí já se passaram ali um tempo e eu quero espaçar. Preciso levar para 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4? Não. Eu posso sair de 1 para 4 horas e ir reavaliando esse paciente, tá? Então, assim, não precisa também ter esse rigor de espaçar o beta-2, tá? E não tem receita de bolo. Então, a gente já falou do agrave, e aí eu quero falar um pouquinho para você sobre o CTI. A crise asmática grave, tá? A gente vê que na grande maioria das vezes ela vai responder nessa primeira hora aí, gente, do salbutamol, na PRED, no hipatrópio. Quando ela não responde aí, a gente repete o salbutamol, e aí vai dar aquele tempo de ação da prednisona ali, 2 horas, 3 horas, o menino começa a responder, tá? Quando ele não responde a isso, ele acaba indo para o sulfato de magnésio. E aí ele responde. Então, em geral, o nosso paciente, ele mesmo da crise grave, ele vai parar ali no sulfato de magnésio, tá? Uma minoria não vai parar ali no sulfato de magnésio e aí ele vai precisar de terapia intensiva, tá? E aí, com medidas de suporte ventilatório. E o que a gente aprendeu, gente? Que a gente vai sempre tentar uma VNI antes de tentar entubar esse paciente, tá? Então, eu tento tudo para não chegar na intubação. Quando que eu mando, então, para o CTI? Quando que eu ligo lá e falo, Mário, precisa de uma vaga de terapia intensiva? Quando o paciente tem uma resposta ruim ao beta-2, ou seja, gente, a gente fez isso tudo bonitinho e não respondeu. Aí não tem jeito, tem que ir mesmo, tá? A gente nem fez gaso, então como é que eu vou saber a PCO2? Então é clínico. Então o paciente teve o quê? Uma exaustão, uma falência respiratória, aquele menino que já começou a ficar confusão mental, sonolência, tem que ir para o CTI, que a gente já está perdendo tempo, tá? Outro paciente que tem que ir é aquele que eu coloquei O2 e não está dando certo, está desaturando. Então, esse paciente também vai precisar, às vezes, de uma pressão positiva e aí vai precisar de terapia intensiva, tá? Mas, de novo, a grande maioria vai parar ali no sulfato de magnésio, tá? Indicação de tubação, gente. Indicação de tubação na asma é quando tudo deu errado, tudo, tá? A AVN deu errado, tudo deu errado. Aí a gente vai entubar esse paciente. Então, provavelmente, ele já tem isso tudo, né? Ele tem alteração do nível respiratório. Vou falar para vocês, em geral, ele não tem acidose respiratória. A gente não vai esperar bradicardia, né? Nem instabilidade hemodinâmica. Em geral, a gente já vai ter aquele paciente com fadiga respiratória que não respondeu a VNI, que já tem uma alteração de nível de consciência. Esse paciente vai ser entubado, e aí é difícil a ventilação mecânica desse paciente. Então, a gente não quer chegar aqui. Para não chegar aqui, o que a gente quer? Fazer isso aqui certinho. Porque dá certo. Tem que confiar e vai dar certo. Tá? Era isso que eu queria falar para vocês. Igual eu falei, eu queria falar de exacerbação, tá? Porque é o que a gente tem no dia a dia, é o que chega no pronto atendimento e a gente tem que ir fazendo passinho por passinho, passinho por passinho, porque dá certo. Tá bom?
Era isso, aulinha rapidinha. E aí vocês vão abrir para perguntas e a gente vai conversar um pouquinho de asma. Peraí. 40 minutinhos. Agora vocês precisam conversar, porque a asma a gente tem que conversar, porque é muita coisa, né? Mari, boa noite. Durante a apresentação, teve alguns momentos que os slides eles sumiram para a gente. Vixe, aí eu voltei a abrir e ele... Me aconteceu a mesma coisa. Enfim, deu para acompanhar bem a aula. Acho que algumas pessoas estão pedindo aí os slides. Eu mando, então. A gente pode mandar os slides, né? E vamos gravar a aula também, né? Ela vai ficar disponível no YouTube, na plataforma EAD. Então, assim, e também tivemos um problema com relação ao link no início. O link